Muito bem, Deus abençoe você neste tempo precioso aí, que você vai estar meditando aí e ruminando um pouco essa palavra aqui, né? A palavra de Deus diz que Deus ele não vê como vê o homem. Deus ele olha para dentro do coração e o homem olha apenas aquilo que está fora. Está em Samuel, capítulo de número 16, o versículo 7. Quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um rei ali, né? E quando ele adentra a casa de Jessé, ele vê Abinadab, um homem forte, de estatura forte, né, de aparência, né? E Deus disse: não, 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 não. Não é esse aí não. Eu não vejo como vê o homem. O homem olha apenas aquilo que está fora, mas Deus olha aquilo que está dentro. É tanto que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, está em Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar. E eu quero aqui meditar com você rápido, por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina, lá em Isaías, capítulo de número 29, o versículo 13, Deus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus está falando de algo exterior e algo interior. Aqui da boca para fora, mas o coração está distante. Ou seja, algo que está dentro. Por isso que Deus ele não vê como vê o homem. O homem olha apenas aquilo que está fora, aquilo que é aparente. Por exemplo, quando Samuel viu Abinadab, um homem de uma estatura, né, forte, de um guerreiro, né, e aparência também. E não é assim. Não é assim quando, por exemplo, quando eu vou para o culto, eu faço a minha barba, coloco uma roupinha melhor, né, dou um trato aqui na careca, né, a gente coloca um perfume, a gente fica apresentável. É assim que acontece. Quando você vai num casamento, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, para que as pessoas possam olhar e ver que realmente você está bem limpo, com a roupa, né, bonita, adornado, enfeitado, né, bonito por fora, mas às vezes até com algum problema por dentro, o coração, né? E é isso que Deus ele vê em nós. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus dessa forma. Nós apresentamos diante de Deus com a nossa vida linda, adornada por fora, né? Mas o nosso coração está doente, nosso coração está ferido. E para nós entendermos um pouco melhor isso aqui, nós lemos também Mateus, capítulo de número 15 e o versículo 1, quando Jesus diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E nessa passagem, Jesus ele estava chamando ali os mestres da lei, os fariseus, né? De hipócritas, de infiéis, porque eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, por que os teus discípulos eles transgridem a lei dos anciões? Não é a lei de Deus, é a lei dos anciões, a lei dos homens, né? Ou seja, as tradições, os mandamentos, a religião, né? Não lavando as mãos. Jesus também vai reprimir eles, dizendo por que eles desobedecem também a Deus, mas eu não quero entrar nesse mérito aí. E Jesus chama eles de hipócritas. Vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus também está falando de algo exterior e algo interior. Ele disse: o que contamina o homem? Se não é a fornicação, se não é o adultério, a prostituição, a mentira, o engano, os falsos testemunhos. É tanto que lá em Provérbios tem 6 coisas que aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. O primeiro é olho altivo, olho gordo, olho invejoso,
né? Mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para o mal, né? Irmãos que semeiam contenda entre os irmãos. Então veja bem, isso é uma coisa que vem de dentro para fora, é de dentro que contamina, não é aquilo que está fora. Quando eles estavam indagando Jesus por não lavar as mãos, isso ali é algo exterior, é algo que a gente olha e nós olhamos e a gente consegue perceber e ver, mas Deus ele não vê como vê o homem. O homem olha apenas a aparência, Deus vê o exterior. E Jesus estava falando para aqueles doutores da lei, os mestres, aqueles que seguiam a religião, né, a lei, a Torá, né, bem rigidamente, seguindo os seus preceitos, as suas doutrinas, as suas tradições de lavar as mãos antes de comer e depois de comer. E chegou para os discípulos e olhando os discípulos, por que eles estão transgredindo a lei de Deus? E Jesus olhou para eles e disse assim, esses homens homem com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Porque Jesus também estava olhando aquilo que estava no coração e aquilo que estava na boca deles. E ele disse assim, olha, o que contamina o homem é aquilo, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, o adultério, a prostituição, a fornicação, o falso testemunho. Quantas pessoas estão dando falso testemunho do Evangelho de Cristo? Quantas pessoas estão, o coração está lá corruptível, podre, né? Dando um testemunho falso do Senhor Jesus Cristo, fazendo alianças com pessoas que não têm um princípio moral. Você está entendendo? Pessoas que não têm princípios e valores. Quantas pessoas adúlteras, quantas pessoas que você olha a aparência, mas o coração é um coração de um pedófilo, de um adúltero, de um homicida. É ou não é? E quantas pessoas você olha e vê que essas pessoas estão fazendo aliança com pessoas que são a favor do aborto, do adultério, essas pessoas que estão aí. Irmãos, isso é o que contamina as pessoas, não é aquilo que entra, irmão, porque falar até papagaio fala, mas é aquilo que está dentro do coração do ser humano. Você vê uma pessoa adornada por fora, bonita, de gravata, prega a palavra, uma pessoa que está lá fazendo e fazendo e fazendo, mas se você olha para o coração dela, é um coração hipócrita, é um coração infiel, que tem ensinado, são preceitos de homem, dogmas, ensinamentos perversos, que tem levado muitas pessoas, né, a uma visão espiritual, cegos, porque Jesus disse, vocês são cegos, guias de cego, se um cego e outro cego, os dois caíram no buraco. Mas por que a pessoa cai no buraco? Porque se aproximou dele, ou seja, você está andando com quem é cego. Se você andar com um cego, você vai com certeza cair no buraco. Porque Jesus está falando de uma cegueira espiritual. Tem muitas pessoas que você vê até adornado por fora, mas por dentro, eles honram o Senhor com os lábios, com a boca, mas o coração está distante de Deus. E Jesus ainda disse assim, em vão me adoram. São adoradores, são pessoas que o adoram. Então não adianta nós muitas vezes estarmos olhando agora, e esse é um tempo agora, que você vai ver quem é e quem não é, é o tempo. Você vai ver quem é de Deus e quem não é de Deus, quem está fazendo aliança, quem está se corrompendo, quem está se vendendo, né? Desse jeito. E Jesus vai e diz, olha só, se você come alguma coisa, isso vai para um lugar escuro, depois joga fora, mas o que contamina o homem é aquele que sai do coração. Mas Deus conhece o nosso coração. Ainda bem que Ele conhece o nosso coração. Como eu sempre falo e sempre vou falar, que não é o que você faz, é o que você é para Deus. Porque muitas vezes o que nós fizemos para Deus não tem relevância nenhuma no reino dos céus. Amém?
Então fique com essa palavra, faça uma faxina espiritual, uma limpeza espiritual e comece a olhar como é que está a minha vida. Porque muitas vezes você está com uma pessoa do seu lado, aí da sua casa, você vê um cara que muitas vezes bate na esposa, um camarada que maltrata os filhos, um camarada que é pedófilo que está do lado da sua casa, um camarada que assiste pornografia que está do lado, e você não conhece ele é apenas uma aparência. Você está entendendo? A gente assistiu aqui um filme esses dias, eu com a minha filha, e um camarada que mantinha 3 mulheres encarceradas dentro da sua casa, fato verídico, por 12, 13 anos, e os vizinhos tudo ali, e ninguém percebia nada, ninguém sabia que ele tinha aquela doença mental. Você está entendendo? Então muitas vezes é assim, irmão, o que contamina o homem não é aquilo que entra não, irmão, é aquilo que sai. E o coração, muitas vezes, está contaminado. Nós precisamos fazer uma limpeza, uma faxina aqui dentro, né? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Vê se tem alguma coisa boa dentro de mim, Senhor. Renova o teu espírito dentro de mim. E Deus vai renovar, amém? Nós precisamos ser humildes como Davi, reconhecer, porque o orgulhoso ele não reconhece que erra, o orgulhoso ele não reconhece que erra, mas quando você vê uma pessoa humilde, o primeiro ato que ele faz, ele diz, sim Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero que o Senhor me lave, eu quero que o Senhor tire de mim tudo aquilo de ruim que eu faço, ou aquilo que eu fiz, amém? E Deus vai conceder-lhe o desejo do coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua família. Eu oro para isso, eu oro pela família, eu oro por aquilo que Deus preservou, né? A família é a base da sociedade. Uma família tem uma sociedade bem estruturada, tem testemunho, tem exemplos de que a pessoa é cristã. Hoje não dá mais para você olhar e dizer essa pessoa é cristã. Você não sabe mais. Antes, há 20 anos atrás, ainda dava para você dizer, meu Deus, ali vem um cristão. Olha, essa pessoa é um homem de Deus, né? Deus não está procurando o título não, irmão. Aquela mulher que Eliseu estava passando na casa dela, entendeu? Eliseu passava na casa dela e ela dizia, esposa, ali vai um homem de Deus. Deus não está procurando o título não, Deus está procurando homens e mulheres de Deus, que honram o Senhor, né, de coração, de dentro para fora, com seu espírito, né, voltado para a presença de Deus, para a santificação, para que a sua vida seja uma vida reta, correta diante do Senhor. Quantas pessoas estão aí de mentira, de engano, entendeu? Mas Deus conhece o coração, não é o pastor aqui que conhece o coração de ninguém. A gente olha só apenas a aparência, mas tem um que ele olha aquilo que está dentro. Que Deus possa encontrar em você um coração voltado para a presença do Pai. Que Deus abençoe.